Eu sou a Lala e eu participei do Artfight esse ano. Caso você não saiba o que é Artfight é um evento de arte que acontece todo julho, onde basicamente as pessoas desenham os personagens de outros. Então você pode desenhar o personagem de uma pessoa, que é chamada de atacar. Pessoas também podem te atacar, né, desenhar os seus personagens. E você pode dar revanche, que é atacar o personagem de alguém que te atacou. Então nesse vídeo eu vou mostrar alguns ataques que eu fiz esse ano e também vou falar mais sobre eles. Antes de eu gravar esse vídeo, eu também pedi permissão para os criadores dos personagens para me mostrar as artes nesse vídeo. E os créditos para eles vão estar na descrição, assim como meu perfil no Artfight. O primeiro ataque que eu fiz foi o ataque Out, onde eu desenhei a personagem Esp, da pessoa Esp Spectre. Eu não queria fazer algo muito específico por ser meu primeiro ataque, então eu só desenhei ela em pé e um negocinho da cabeça dela. E, inclusive, depois de eu desenhar que eu tive essa ideia dela ter acabado de cair e tal, por causa de como o desenho ficou. Mas eu gostei bastante de como ficou no final. O próximo ataque que eu desenhei foi Space Explorers. Eu já vou avisando que eu não sei falar a letra R em inglês, então desculpa. Mas, enfim, esse desenho eu desenhei a minha personagem interagindo com a personagem Talia, da pessoa Marshmallow Manche. Eu decidi desenhar essas duas juntas porque as duas são exploradores espaciais. Então eu decidi fazer essa tirinha delas pra ver o que acontecia se eu juntasse as duas. Ok, eu acho que o meu trabalho acabou. Eu vou falar pra eles que eu tô voltando pra Terra e... Oh, que planeta é esse? Hã? Oh, pera, Alien. Você sabe algum tipo de nutriente ou matéria-prima que tem no espaço mais... E ela foi embora. E o meu terceiro ataque foi Fight, onde eu retratei o personagem Benji Kuzuu, de Sober Cats, balançando a massa dele pros lados, já que na própria descrição do personagem fala que ele luta assim, ele luta balançando a massa pros lados e aí ele espera acertar o oponente, né? Eu achei isso muito engraçado e eu tentei desenhar isso, essa cena. Eu tentei focar bastante na perspectiva e no movimento da massa, eu acabei focando um pouco na iluminação também, mas eu gostei bastante de como essas coisas ficaram no desenho final, então eu acho que foi bom. E no mesmo dia eu desenhei o ataque Mars, onde eu desenhei o Alien Humble no planeta Marte. Já que na descrição do personagem fala que ele viaja pelo sistema solar em geral. Só que eu não vi ninguém desenhando ele em Marte, então por que não, né? Eu gostei bastante da ideia e do cenário desse desenho, foram tipo as coisas que eu mais gostei. Esse desenho eu não queria focar em nada específico quando eu tava desenhando. E o personagem é da Diva Deiva. E agora o meu quinto desenho é Quadrilha, que, como o nome fala, eu desenhei dois personagens dançando quadrilha. Então, ambos os personagens, Toque e Noelle, são brasileiros e eu achei que ia ficar bem legal essa ideia, né? Eu decidi essa ideia, eu gostei bastante dela, eu também gostei de como ficou o resultado final. E, bem, os dois personagens são da mesma pessoa que a Vivi ACG. Que, aliás, ela também é brasileira, um negócio bem legal que eu gostei bastante. Agora vamos para a personagem Bonnie Rabbit, uma personagem do Ord, sentada embaixo de uma árvore. Então, na descrição dessa personagem falava que ela gostava de explorar lugares por conta própria. Então eu queria brincar bastante com cenário e também com paleta de cores, então achei que era uma boa oportunidade de desenhar essa personagem. Eu gostei bastante de como essas duas coisas ficaram, depois de algumas tentativas. E eu acho que eu consegui fazer o que eu tava planejando, então foi isso. Eu gostei bastante desse ataque. E agora vamos pro ataque 7, que foi... Eu não vou nem tentar ler isso. Então eu vou deixar na tela o nome pra você conseguir ler, porque eu não vou tentar não. Então, esse desenho foi pra Goblin Queen, que de acordo com a descrição dela, ela é uma pequena e irritada mulher que se coroou como rainha dos goblins. Então, nesse desenho eu decidi brincar bastante com a perspectiva, e a mão me fez quase desistir, honestamente, essa mão dessa mulher é complicado. Mas eu gostei bastante do resultado. Como uma rainha, eu ordeno que façam o que eu mande! Eu desenhei o Daniel Dias, de Lunar Pica. Esse desenho acabou ficando bem parecido com o terceiro ataque, que eu não tinha percebido. Eu também acabei esquecendo de sombrear a Pokébola.
Só que eu gostei bastante de como ficou no final o desenho. E eu também gostei das cores. E o nono desenho é a Shi, onde eu desenhei a Shi, que surpresa, oh meu Deus, da pessoa Shihazero. A minha ideia era fazer um desenho bem saturado e ainda ficar tipo bom pro olho, entendeu? Um saturado que não é muito, mas mais saturado do que eu normalmente desenho. E eu acho que eu consegui fazer isso bem, além desse ser meu primeiro Foramigo. Eu também brinquei bastante com os filtros do Ibis Paint nesse desenho, pra mim tentar fazer ele mais saturado e tal. Pois é, eu gostei bastante de como ele ficou. E o meu desenho 19º foram Bills. 5 Bills. Eu não vou mostrar 2 deles na imagem porque os criadores não deram permissão, então eu só meio que apaguei eles da imagem. Mas eu achei muito divertido desenhar essa tirinha, né? E eu tive a ideia de desenhar isso depois de ver o tanto de Bill Cipher diferente que eu achei pesquisando. Então, os personagens mostrados, né, são Young Bill Cipher, de Hiroptere, Bell Cipher, de Yeah Bunny Ball, e Circle Bill, de Starfish. E outro desenho de Gravity Falls não é nem como se eu fosse uma fã do desenho. Imagina! Enfim, eu decidi desenhar isso justamente porque eu tinha acabado de desenhar outro desenho e eu ainda queria desenhar mais sobre Gravity Falls. E aí eu vi o Dr. Perrin, que ele é um viajante. Então, não é tão estranho ele ia acabar em uma cidade como essa, né? Porque eu já desenhei, então espero que não seja tão estranho. Enfim, o personagem é de Chipnut. Nós somos as Crystal Gems. O meu 13º ataque foi um ataque de uma gem, como se não fosse óbvio pela música que eu coloquei. Enfim, eu fiz esse desenho por causa que a pessoa falou que ela ama headcanons, então por que não dar headcanons pra eu ser dela? Aliás, é a Tiger Eye, falei errado, provavelmente. Então eu decidi desenhar ela sendo uma veterinária na Era 3, já que na Era 3 a Gen decidiram uma profissão pra elas, algumas, né, mas mesmo assim. Eu fiz a cauda dela mais volumosa e fiz a pupila dela maior no escuro, né, eu fiz esse desenhozinho dela com a pupila grande no escuro, já que a pupila de felinos cresce muito, assim. E também o nome dela é literalmente Olhos de Tigre, então dá pra ver porque eu fiz o olho dela se comportar como os olhos de um tigre. O personagem é do Cupid's Cluster. E isso é um GIF? Sim! Esse foi o primeiro de 3 GIFs que eu vou mostrar. É no personagem Bob comendo pedras infinitas, o que com certeza não é nem um pouquinho estranho. E o personagem é do Chaos Compound. Chaos Compound. Não sei como fala. É desse aí. E o ataque 15 foi Sleep, onde eu desenhei Tom Thompson dormindo, porque, bem, primeiro que eu fiquei curiosa de como ele ia dormir sem queimar todo o colchão, já que ele tem uma cauda que pega fogo, né? Eu coloquei um negocinho lá no inflamável no colchão dele pra resolver isso. Não sei se seria prático, mas foi o que eu consegui pensar na hora. Eu também queria treinar uma pose bem complicada, e eu achei que desenhar ele dormindo com uma pose assim que você não sabe como que ele tá confortável, ia ser engraçado e ia ser um bom jeito de desenhar uma pose complicada. E o personagem é do Chaos Compound, de novo! Pois é, eu não percebi até eu ir postar, até na hora de postar que eu fui colocar o personagem. Eu não tinha percebido de quem que era, mas não é como se fosse um problema atacar 2 personagens da mesma pessoa, né? Então, gostei bastante desse ataque também. Então, depois disso eu tava vendo os personagens que eu coloquei no marca-páginas. Eu tava, tipo, procurando um personagem pra desenhar. Até que eu percebi que um personagem, o Red Júnior, compartilha aniversário comigo. Então eu decidi desenhar ele junto com a minha persona. E o personagem é de Mipsia. Ele é tão fofo, eu quero fazer carinho nele. Ela é tão fofa, eu quero fazer carinho nela. Agora, no meu 17º ataque, eu vi esses personagens que simbolizam os 7 pecados capitais, né? Eu tive essa ideia de desenhar o Sox, que representa o orgulho, se mostrando, assim, se achando na frente do que representa
é a inveja. Eu achei essa ideia bem engraçadinha e eu decidi desenhar. Eu não vou nem tentar falar o nome da larvinha que representa a inveja. O nome vai estar aí porque eu não sei ler isso. Então Ok, eu não vou tentar falar esse nome. Mas eu gostei bastante dessa ideia e eu gostei bastante de como ficou. Os personagens são da Neotetri. O próximo ataque eu desenhei o Walter, que é um professor da 5ª série, né, 5º ano. E também é um Guidinja do Tentacruel. É só um gif dele falando mesmo. Eu tentei fazer como se ele estivesse falando em um jogo e tal. Até tinha colocado um áudio. Só que eu não descobri como que manda negócio com áudio no Artfight. E eu meio que não fazia tanta questão assim, então eu tirei o áudio. O meu 19º desenho foi Task, um desenho de Among Us, se a música não indicou já. Na descrição desse personagem, que é o Star, fala que ele não sabe fazer as tasks, ele fica só meio que olhando as tasks até completar, né? E eu acho que olhar para uma task por 3 horas seguidas é bem suspeito para um jogo de Among Us. Então eu fiz esse desenho sobre isso, né? E a criadora do OC é o Starlow. É o Star. Eu lutava na task dos fios por 3 horas seguidas. Ok, agora continuando no tema de jogos, eu desenhei uma OC de Dance World. Então eu desenhei Tiffy, chamando pessoas no lobby para uma partida. A OC é da pessoa I love Undertale so much, que claramente não gosta de Undertale. O ataque 22 foi Going School, da personagem Venustiana de D-Star, indo pra escola. Nesse desenho eu queria treinar a perspectiva e desenhar fundo, além de eu também ter brincado levemente com as cores. Eu acho que o desenho ficou muito bom. Agora vamos para uma Enasona. Nesse desenho, a minha ideia era imitar tanto a line art quanto o sombreamento do estilo de Ena em geral. Você pode ver na imagem que eu acabei desistindo de fazer a line art, mas eu tentei fazer pelo menos o sombreado um pouco parecido. Essa Enasona é separada na esperança e na paranoia, com a esperança falando no desenho. Eu usei o fundo de Ena, Dream Barbecue, e a personagem é de Cruel Love Draws. Isso é incrível! Simplesmente incrível! O 24º ataque foi um desenho bem simples de Liv e Night, da pessoa Nightbloom, onde a Liv está desenhando o corvo Night. Eu fiz esse desenho porque tanto a Liv gosta de desenhar, quanto o Night ama olhar para as estrelas e faz magia. Então ele está sendo a inspiração do desenho da Liv. Eu meio que não tinha percebido que o Night fazia magia escondido, mas agora o desenho já está feito de qualquer jeito, então vamos ignorar esse fato. O desenho foi bem simples, eu não sombreei ele inclusive, mas foi bobinho, igual o nome próprio diz. Depois disso, eu desenhei 2 personagens que são namorados, sendo Gumball e Silly. Outro Silly, olha só. Eu fiz as pernas do Gumball igual as pernas de cachorro e as pernas de Silly igual as pernas de borboleta. Já que esses são os animais que eles são inspirados em, cachorro e uma borboleta. Ambos são de Silly Gobbler 30183. O ataque número 26 é Deer Legs, outro nome que eu acho que eu tô falando errado. Esse desenho eu tinha achado a fursona de KK7 e eu decidi desenhar ela com pernas de olígrado, já que servos, como a fursona dela, eu acho que isso é um servo pelo menos, desculpa se eu estiver errada, mas são olígrados. Então eu fiz esse desenho e eu brinquei com o fato que eu acho que ia ser difícil andar com pernas desse tipo. Eu não sei, eu não tenho pernas desse tipo, mas eu acho que seria difícil andar com elas. E olha, outro desenho de Dance World, um jogo que com certeza eu nunca desenhei nada até Artfight, porque eu não conheço esse jogo nunca. Tô brincando. Enfim, eu fiz esse desenho porque em ambas as descrições, tanto do Sunday quanto do rádio, diz que o Sunday odeia o rádio, então eu acho que isso tá bem claro, acho que isso é uma coisa bem aparente. E eu achei o Toon Handler do rádio,
E fala que ele sempre tenta dar atenção pro Toon, então eu achei que ia ser bem engraçado essa cena. Todos os personagens são do Buttercromb, com 0 ao invés do O. Não fale comigo ou com meu bebezinho nunca mais. O desenho 28 foi um pouco diferente, já que eu ataquei o personagem Me Faça um Você, né? Então eu fiz um personagem pro Trapécio Futurista. E eu decidi fazer um pequeno deus ou deusa, provavelmente tipo uma criancinha. Né? Eu gostei bastante de desenhar ele. Eu desenhei esse deus aí, esse deus que eu criei aí, com 4 braços e meio que tentei pegar as cores de uma nébula espacial. Não sei se deu certo ou não, mas eu achei muito fofinho. Criou algo. Depois disso, eu desenhei um personagem tirando uma selfie. Eu não tinha muitas informações sobre esse personagem, então por isso que eu decidi desenhar ele assim. Não tinha muito uma história ou nada que me chamou a atenção, eu só gostei de como ele era. E ele também meio que me lembrou Coraline pelos olhos de botão. Não sei, acho que é uma coisa que a Coraline meio que... Toda vez que eu ver alguma coisa de olhos de botão vai me lembrar de Coraline. O personagem é o da pessoa O'Malley Broly. O desenho 30 foi um desenho que na real eu fiquei muito orgulhosa. E é o Willow. Um travesseiro de penas que foi descrito como se ele tivesse sido rasgado nos lados e tem asas que são as penas caindo, né? Eu gostei muito de como as asas especificamente ficaram no desenho. Eu tinha uma imagem assim de como eu acho que eu consegui fazer ela bem, né? E o personagem é da Aki 147. O próximo personagem é o Nugget, da Twisted Raven. Na descrição dele falava que ele podia ser desenhado com o uniforme de qualquer fast food. Então eu decidi fazer esse desenho bobinho dele sendo empregado do McDonald's. É isso. O desenho 33 foi uma vingança ao ataque que o Randemônio me fez. Então eu desenhei os 2 personagens que ele tinha. E nenhum dos 2 tinha uma descrição, então eu meio que fiz um desenho baseado no design deles. Os personagens são Ezreal e Dakvit. Eu não sei se eu tô falando esses nomes certos ou não. Sorria mais, bobo! O que aconteceu com as mãos dele? Eu não tenho muito pra falar do próximo desenho, já que... Eu não sei, eu não gostei muito de como ele ficou. A pose não chamou muita atenção, ficou meio plano. Mas eu gostei bastante da personagem. A personagem é a Neko, que é a persona da Cat Burger Helper. O ataque 38 foi a personagem Cat, da Cat Decile, presa numa caixa imaginária. Sabe aquele truque de tipo, do mímico fingir que tá numa caixa? Então, basicamente isso, só que ela não conseguiu sair da caixa. Então é essa a brincadeirinha do desenho. O próximo ataque que eu fiz foram Antônio ensinando Raj Sato combate. Já que na descrição do Raj falava que o Antônio ensinava o básico de combate pra ele. As poses foram bem difíceis de desenhar e eu acho que ainda não tá assim melhor que eu posso fazer, mas ficou boa o suficiente e eu gostei de como ficou o desenho. Ambos os personagens são de Vicentismo. O desenho 40. Sim, eu fiz mais do que 40 desenhos em um mês. Não sei como, mas é algo de se orgulhar. Enfim, esse desenho foi a personagem Olha, segurando um porquinho. Aparentemente o nome Olha é um nome bem comum no lugar onde a criadora da personagem mora. E o que fez eu desenhar ela foi justamente o nome. Agora, o último GIF que eu vou mostrar tá aqui. Eu desenhei o personagem Mannequin, que é a Sona de Mannequin Mindscape. Dando um oizinho. Eu tava meio sem ideia naquele dia, então achei que um GIF de um personagem dando um oizinho ia ser engraçadinho. O ataque 42 é um desenho do personagem Benny, que é um mímico feito de papel, conhecendo um fã. O Benny é do Capin OZ. Eu gostei muito de como ficaram as cores do desenho. Um dia, eu vou ser um mímico, igual a você. Para o penúltimo desenho que eu vou mostrar, temos um desenho da personagem que é Startoons e sua amiga, ou amigo, ou amigue, eu não consegui ver qual gênero, não aparece na descrição. Como bonecas de Coraline. Eu desenhei os personagens apoiados um no outro. Eu errei as cores dos botões algumas vezes enquanto eu desenhava,
mas eu acho que agora os botões estão certos. E o último ataque que eu vou mostrar é: não coloque imãs perto de TVs, o ataque número 45, onde eu desenhei a Seven do Sporhunk e a Tele a TV, do Max Makes, com a TV ficando com a tela bugada próximo à Seven, já que ela tem 2 imãs na cabeça. Na real, nesse desenho eu tive a ideia do desenho e depois eu fui procurar os personagens, por causa que eu sei que tem muitos personagens de imã e de TV antiga e que telas de TVs ficam bugadas perto de imãs. Então, esses foram todos os 38 ataques, que são mais do que eu esperava antes de começar o Artfight. Eu achei que iam ser tipo 20. Lembrando novamente, o meu perfil do Artfight e o crédito dos criadores dos personagens estão na descrição. E caso você gostou dos meus desenhos, checa o meu canal. Tem um tanto de speed arts e talvez você goste. Eu não vou enrolar mais nem um pouco. Então, tchau!